E aí pessoal, eu sou o professor Caio Soares e estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma participação especial no canal do meu grande amigo professor Tenor Fortes, o meu amigo Show. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo ele está sendo gravado para tentar ajudar aqueles alunos que vão fazer a prova da UEMA, certo? E o vídeo ele conta aqui com algumas dicas. A minha dica de hoje para vocês fiquem ligados no assunto de problemas ambientais, tá? A biologia da conservação ela é um tópico recorrente em todos os vestibulares que envolvem uma prova de biologia. E aí, nesse sentido, é importante você entender, no geral, o que é biologia da conservação para conseguir responder todos os tipos de questões sobre esse assunto. Então, o que eu trouxe para vocês foi um conceito geral. Quando a gente fala de biologia da conservação, a gente está falando de conservação de quê? A gente está falando de conservação da biodiversidade. Agora, por que é importante conservar a biodiversidade? Você já parou para se perguntar? Ou é um discurso que você vê repetindo ao longo do tempo e você não sabe qual é a importância da biodiversidade? Bom, é importante você destacar na sua cabecinha, no seu caderninho, para lembrar na hora da prova que a gente conserva a biodiversidade para manter uma alta produtividade, estabilidade, resiliência e variedade de serviços ecossistêmicos. Então, quanto maior a biodiversidade de um ambiente, de um ecossistema, maiores serão esses 4 parâmetros que são importantes. O que é cada uma dessas coisas? A produtividade é a quantidade de energia química total produzida pelos produtores em um ecossistema. Então, por exemplo, uma plantação de milho, ela vai fazer menos fotossíntese e vai gerar uma quantidade menor de energia química do que uma floresta tropical, porque a floresta tropical tem maior biodiversidade. Ter uma grande biodiversidade nesse contexto significa, pessoal, aproveitar melhor a luz por ter uma variedade maior de pigmentos fotossintetizantes. Significa ter faixas diferentes de quantidade de energia absorvida, comprimento de onda da luz do sol, enfim. Quanto maior a biodiversidade, maior a produtividade. Estabilidade é a capacidade de um ecossistema de se proteger de uma perturbação. Tendo perturbação, qualquer coisa que reduz a biodiversidade. Então, uma erupção vulcânica, uma chuva muito forte com vento, ou mesmo as perturbações provocadas pelo homem, são coisas que diminuem a biodiversidade. Mas se originalmente o ecossistema tem uma biodiversidade alta, isso faz com que ele seja mais estável, ele se protege contra essas perturbações e não perde tanta biodiversidade assim, obviamente que dependendo da força dessa perturbação. Resiliência é um conceito parecido com estabilidade, mas enquanto que a estabilidade é a capacidade de se proteger, a resiliência é a capacidade de se recuperar após uma perturbação. Então, tudo aquilo que não foi protegido durante a perturbação pela estabilidade pode ser recuperado até certo ponto pela capacidade de resiliência, e quanto maior a biodiversidade, maior a resiliência. E talvez a coisa mais relevante para a gente entender sobre esse assunto é o conceito de serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos são processos, meus amigos, necessários à nossa sobrevivência, mas que, no entanto, nós não conseguimos realizar sozinhos. Então, por exemplo, o ser humano precisa de fixação de nitrogênio para poder ter acesso a nitrogênio e fabricar coisas como bases nitrogenadas do DNA ou aminoácidos para as nossas proteínas, mas nós não conseguimos fixar nitrogênio. Então a gente precisa de outros seres vivos fazendo esse processo. Da mesma forma, você pode pensar em decomposição, fotossíntese. Existem vários tipos de processos que o homem precisa que sejam executados, mas ele não consegue fazer. Então nós precisamos de outros seres vivos, e quanto maior a biodiversidade, maior a prestação desses serviços ecossistêmicos. Então, você não precisa pensar em conservar a biodiversidade porque você é altruísta, porque a vida é bela, porque tudo é bonito. É uma questão de sobrevivência da nossa espécie também. Então, se você não conserva o lugar onde você vive, o lugar onde você vive se deteriora e aí você deixa de poder viver no lugar. E aí, nesse sentido, nós estamos falando do planeta inteiro, tá? E aí, pessoal, o que eu quero que vocês entendam do ponto de vista das questões é que vocês precisam saber
todas as coisas relacionadas a problemas ambientais, porque problemas ambientais atrapalham essas 4 funções aqui do ecossistema em relação à biodiversidade. Então, quais são os fatores que diminuem a biodiversidade? Esses são os que a gente chama de problemas ambientais. A gente pode falar aqui de poluição, o aumento de qualquer substância ou qualquer fator que desequilibra o ambiente é uma forma de poluição. Poluição pode ser natural, por exemplo, uma erupção vulcânica joga muita poluição atmosférica no ar, ou pode ser artificial, gerada pelo homem, né? Uma situação antropogênica. Então, o homem ele é capaz de poluir bastante o ambiente. Nós somos uma das principais forças poluidoras do mundo. Espécies invasoras são aquelas espécies que são exóticas num lugar e quando chegam, às vezes, por não ter inimigos naturais, elas acabam se proliferando muito rápido. E como elas não têm os inimigos naturais, elas se tornam competidores desleais, entre aspas. Então, uma espécie invasora é uma espécie exótica que, ao se reproduzir muito, conseguir muitos recursos, acaba excluindo os seres vivos nativos que competiriam com essa espécie exótica. E isso diminui a biodiversidade de uma maneira geral e, por causa disso, é considerado um problema ambiental. Eutrofização é uma situação em que alguns tipos de poluentes com altas concentrações de nitrogênio e fósforo, por exemplo, são jogados em corpos hídricos sem tratamento. É o caso do esgoto sanitário. Então, se você faz cocô na sua casa, dá descarga e isso vai parar num rio, por exemplo, o rio vai ficar eutrofizado. Ou então, quando os fertilizantes que a gente usa na agricultura estão em excesso e uma chuva faz eles escoarem para um rio ou lago, isso também provoca eutrofização. Mas o que é a eutrofização? É uma reprodução acelerada de alguns seres vivos que são favorecidos por esse aumento de nitrogênio e fósforo, e isso provoca vários tipos de desequilíbrios. Um dos eventos principais de uma eutrofização é uma morte em massa por causa desses desequilíbrios e uma grande quantidade de decomposição dos seres vivos que morreram. Como a maioria dos decompositores é aeróbio, praticamente todo o oxigênio dissolvido na água é consumido por esses decompositores no seu processo de decomposição. E aí isso aumenta muito a demanda biológica de oxigênio, ou DBO, um tema recorrente no vestibular. E por causa disso, por falta de oxigênio, muitos seres vivos morrem, como peixes, crustáceos, enfim, seres vivos de uma maneira geral. O que sobra no ambiente, no fim das contas, são vários cadáveres e bactérias anaeróbias que vão decompor esses seres que morreram, porque o ambiente não tem mais oxigênio dissolvido. Então, um ambiente eutrofizado acaba chegando nesse estado quase inerte. Desmatamento, por qualquer meio que você imaginar, porque estão retirando madeira, que é o que a gente chama de corte seletivo, algumas plantas que estão sendo cortadas, isso reduz a biodiversidade. Queimada, inundação para construir, por exemplo, uma represa, isso tudo reduz a biodiversidade do ambiente e, por conta disso, prejudica o ambiente. Branqueamento de corais é aquela situação em que, devido ao aumento de temperatura média da água onde o coral está, as microalgas que estão na sua estrutura, que são as zooxantelas e zooclorelas, acabam se reproduzindo demais. Essas microalgas geram alguns tipos de toxinas ao se reproduzir, e se elas se reproduzem muito, elas geram muitas toxinas. O que resulta disso é que o coral expulsa as zooxantelas e zooclorelas da sua estrutura, e o problema é que, além de elas darem cor para o coral, elas produzem um alimento que alimenta o coral. É uma relação de mutualismo. O coral fornece abrigo, a alga fornece alimento. Então, como os corais têm um exoesqueleto de carbonato de cálcio que é branco, o resultado final é que ele fica branco e morto por falta de alimento. E assim acontece com todos os seres que dependiam daquele coral. Então, os peixinhos que iam lá se reproduzir, os outros seres vivos que dependiam dessa produtividade das zooxantelas e zooclorelas acabam ficando sem alimento, sem abrigo, e na perda de um recife de corais, muitos seres vivos são prejudicados e a biodiversidade é reduzida drasticamente. O que provoca branqueamento? Aumento de temperatura. Cuidado para não confundir com a acidificação dos oceanos, porque a acidificação é provocada por um aumento da concentração de gás carbônico. Esse gás carbônico, ao se dissolver com mais facilidade na água,
ele gera o ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido se dissocia muito fácil, gera muitos íons H+, e íons bicarbonato, e esses H+ disponíveis acabam acidificando a água, né? Aumenta muito a quantidade de íons H+, e o potencial hidrogênio iônico acaba caindo. Bom, como a água do mar funciona como solução tampão, o que vai acontecer é que sais como, por exemplo, o carbonato de cálcio, que compõe as conchas, os exoesqueletos dos crustáceos e dos corais, esse carbonato de cálcio se dissocia em cálcio e iocarbonato, e esse iocarbonato se liga ao H+, isso funciona como uma reação de tamponamento para regular ali o pH da água. Então, a acidificação dos oceanos é provocada por aumento na concentração de gás carbônico, e o efeito prático disso é que reduz praticamente todas as estruturas de calcário que existem no mar. Quem são as estruturas de calcário? Repito, conchas dos moluscos, exoesqueleto dos crustáceos, exoesqueleto dos corais e algumas tecas de zooplâncton, enfim, muitos seres vivos são prejudicados pela acidificação. Biomagnificação é aquela situação em que ocorre bioacumulação, né? Algum nível trófico de uma cadeia alimentar acaba se alimentando de um poluente difícil de decompor ou difícil de excretar. Então ele se acumula. É o caso dos metais pesados, alguns tipos de substâncias lipossolúveis e outras radioativas. Então, por exemplo, um ser vivo que ingere um metal pesado, aquele metal ele não é decomposto dentro dele e nem jogado para fora. Ele fica se acumulando ao longo da vida toda vez que ele ingerir um pouco mais. E essa acumulação ela se torna exponencial na medida em que você acompanha uma cadeia alimentar. Então, um ser vivo que se alimenta de uma substância bioacumulante, ele vai acumular ainda mais do que aquele ser vivo. E isso vai aumentando. Então, normalmente, no topo das cadeias alimentares é onde você encontra mais substância bioacumulada. Esse aumento gradual, aumento, na verdade, exponencial, de bioacumulantes em uma cadeia é o que a gente chama de biomagnificação. Então, é um tipo de poluição e um efeito sobre os seres vivos que é cobrado de um jeitinho diferente. Chuva ácida, produtos à base de enxofre, por exemplo, e nitrogênio, que são jogados na atmosfera a partir da queima de combustíveis fósseis, acabam se misturando com a água e precipitando na forma de ácido sulfúrico ou outros tipos de ácidos, e isso acaba prejudicando os seres vivos, porque eles sofrem queimaduras químicas e a gente vê destruição de algumas estruturas. Existem vários problemas ambientais, tá? A outra forma disso cair no vestibular, pessoal, é na forma de fatores que mantêm ou recuperam a biodiversidade. Então, se essa lista que está em vermelho é o lado ruim da história, a gente também vê a cobrança do lado bom. Existem aí as unidades de conservação, como parques nacionais, zonas de proteção permanente, áreas de proteção ambiental. Então, essas unidades de conservação são regiões delimitadas e protegidas, onde a biodiversidade tem que ser mantida. Você não pode chegar lá e derrubar as árvores e construir coisas, porque são áreas protegidas por lei. Reflorestamento é uma forma de tentar recuperar a biodiversidade. Corredores ecológicos são estruturas que conectam fragmentos florestais, permitindo o fluxo de indivíduos e, consequentemente, fluxo gênico. Esse fluxo gênico aumenta a variabilidade genética, que é uma das facetas da biodiversidade. Então, é um assunto que cai bastante nos vestibulares, tá? Inclusive, já caiu em algumas questões da UEMA. Biorremediação é você usar seres vivos, como plantas ou bactérias, para reduzir a quantidade de poluentes numa região ou num corpo hídrico. Por exemplo, dá para usar bactérias para digerir petróleo e limpar um ambiente que sofreu com derramamento de óleo, ou então dá para usar plantas para absorver algum tipo de poluente do solo e remover aquelas plantas, retirando os poluentes junto. Então, biorremediação tem aí formas disso acontecer, como a fitorremediação, mas enfim, são remediações do ambiente com o uso de seres vivos. Reciclagem e reutilização é uma forma de diminuir a quantidade de poluentes e melhorar a biodiversidade de um local. E assim, existem várias medidas sustentáveis, de uma maneira geral, para tentar promover a biodiversidade. Então, essa foi uma pequena revisão de conceitos acerca de biologia da conservação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo,
você curte, você compartilha com seus amigos, mostra para todo mundo que vai fazer o vestibular da UEMA ou outros vestibulares, porque esse assunto é bem recorrente em várias provas de biologia. E se você quer conhecer o trabalho que eu faço também na internet, você vai lá no Instagram e segue o canal BioBrothers. Eu vou pedir para o meu amigo Antônio Fortes, que é o meu amigo Show, botar aí o link na descrição. A gente também tem um canal que está começando aqui no YouTube, com o mesmo nome, canal BioBrothers. Então, um forte abraço para todo mundo e até a próxima.